Muito bem, vamos seguindo. Então, nosso estudo das quatro incomensuráveis, seguimos contemplando a compaixão. E como sempre fazemos, vamos começar com as preces iniciais. Na sequência, a gente faz a meditação conduzida e depois seguimos com a leitura, os compartilhamentos, as observações e tudo mais. Então, para começar, vamos ajustar o corpo, trazer a nossa presença de forma clara, relaxada. Tome algumas respirações suaves e aproveite a expiração para deixar ir todas as preocupações, todas as elaborações, todos os conteúdos acerca do passado ou do futuro. E repousando no suave fluir da respiração, você assenta a mente no momento presente. E no momento presente, nós abrimos coração e mente para contemplar os ensinamentos a partir deste texto do livro escrito pelo Lama Alan Wallace, que é resultado de um tempo de dedicação, de prática, estudo e orientações recebidas por mestres autênticos de uma linhagem que remonta a Guru Rinpoche, a Padmasambhava. Então agora nós abrimos nosso coração e mente e nos conectamos diretamente com essa fonte dos ensinamentos, o Guru Rinpoche, e pedimos as bênçãos. Estamos juntos, a prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi. Om Orgen Yogi Nubjansam Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyodrubne Pema June de Sudra Cordo Kandro Manteco Keki de Sudakruki Tende Lati Shekso So Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yogi Nubjansam Pema Gesa Dompola Yansen Chogi Nyodrumye Pema June de Sudrak Kordo Kandro Mampeko Keki de Sudakruki Jinji Lati Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Tagi Jinso de Pessonante Trova Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsuchi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi
Dagi Jinso de Personante Trova Pentir Sante Drupa Show. Mantendo essa conexão com o Guru Rinpoche, com o Buda, o Dharma e a Sangha, nós nos preparamos agora para a nossa prática de meditação. Então, ajuste o corpo da forma que você se sentir confortável, onde você possa permanecer pelos próximos 24 minutos, de forma confortável, relaxada. In the spirit of loving kindness, let your awareness be released, descending right down to the ground. No espírito da bondade amorosa, deixe que a sua consciência seja liberada e desça pelo espaço do seu corpo até o chão. Then let the light of your awareness illuminate the entire space of your body. E deixe que a luz da sua consciência ilumine todo o espaço do seu corpo. And settle your body in its natural state, relaxed, still, vigilant. Estabeleça o seu corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Releasing all control and all effort, allow your respiration to flow in and out effortlessly, without impediment. Abra mão de todo o controle, de todo o esforço, deixando que a sua respiração flua livremente, sem esforço e sem qualquer impedimento. Releasing all concerns, hopes and fears about the future and past, allow your awareness to come to rest at ease in the present moment. Solte todas as expectativas, todos os temores com respeito ao passado e ao futuro e deixe que a sua consciência repouse no momento presente. Free of grasping, let your awareness be still and naturally clear and bright. Sem qualquer fixação, deixe que a sua consciência se aquiete, em clareza, brilhante. Resting in its own place, without any distinction of inner and outer. Let your awareness remain in its own nature with no object. Repousando em seu próprio espaço, sem qualquer distinção entre interno e externo. Deixe a consciência repousar sem qualquer objeto.
While continuing to rest in its own nature, let the light of your awareness illuminate the fluctuations within the field of the body corresponding to the in and out breath. Continuando a repousar em sua própria natureza, deixe que a luz da consciência ilumine as flutuações relacionadas às sensações da entrada e da saída do ar. And as the breath flows in, arouse, enhance your awareness of your own awareness, non-conceptually. Na inspiração, intensifique, eleve a sua consciência da própria consciência, sem objeto. And as the breath flows out, release your awareness into space with no object. E quando o ar sai na expiração, solte a consciência no espaço, sem objeto. Releasing whatever thoughts may come to mind. Soltando qualquer pensamento que venha à mente. Invert your awareness into the sheer luminosity of your own awareness. Inverta a consciência sobre a pura luminosidade da própria consciência. And release your awareness into the emptiness of space with no object. E solte a consciência na vacuidade do espaço sem objetos.
rest simultaneously in that luminosity, that emptiness, which are coextensive with each other, which pervade each other. E então repouse simultaneamente na luminosidade e na vacuidade, que são coexistentes, uma permeia a outra. And are non-dual. E são não duais. Then let your eyes be open, all of your senses open, unimpeded. E agora deixe os olhos abertos, todos os sentidos abertos, sem qualquer impedimento. Let your mind be loose and free without impeding any of its activities. Deixe a mente solta e livre, sem impedir qualquer uma de suas atividades. And here and now, rest in that mode of awareness, which is not only still, but primordially still, which never moves. E aqui e agora, repouse na consciência que não está apenas quieta neste momento, mas que é primordialmente quieta, nunca se moveu. This awareness here and now that is unborn, unceasing. Nessa consciência, no aqui e agora, que é não nascida e não cessa. Which is neither one nor many. Que não é nem uma e nem muitas. Neither existent nor non-existent. Nem existente e nem inexistente. Which utterly transcends the intellect, words and thought. Que transcende inteiramente os conceitos, o intelecto e as palavras.
and yet permeates every experience. E permeia todas as experiências.
Tudo bem, cada um a seu tempo. Vai retomando o movimento do corpo. Abrindo os olhos, tomando contato com o ambiente externo, com a tela. Seguimos, então, nosso estudo, a leitura e contemplação desse finalzinho do capítulo de compaixão. A prática de consciência da consciência, ela vai trazer para a gente essa possibilidade, né, de repousar nesse aspecto mais amplo e não dual da nossa própria experiência, da nossa própria consciência. E nesse espaço interno, nessa experiência, que é livre de objetos, livre de sujeitos, né, a compaixão floresce naturalmente, sem impedimento. Então, as práticas que a gente faz, as práticas de Shamatha, as práticas de Vipassana, elas servem como um apoio também, um suporte para o cultivo das 4 incomensuráveis. Para que elas sejam, essas 4 qualidades, né, a vontade amorosa, a compaixão, a alegria empática e a equanimidade, elas sejam realmente incomensuráveis, né? E a gente possa direcioná-las em todas as direções para todos os seres, sem exceção. Então, quando a gente está muito aprisionado nas nossas próprias referências pessoais e nos sujeitos e objetos que surgem para a nossa mente a partir dessas referências, né? A gente tem essa visão autocentrada, essa ação no mundo autocentrada, vai ser mais difícil a gente desenvolver a compaixão ilimitada. Então, as práticas de Shamatha e de Vipassana, a prática de consciência da consciência como essa, por exemplo, que nós temos agora, elas nos apontam para essa experiência que é completamente livre, né? Então, é muito importante que a gente faça de novo, de novo, de novo, até que a gente sinta um sabor suave e mergulhe profundamente no sabor dessa experiência não dual. E aí a gente vai naturalmente manifestar a Maha Karuna, né? A grande compaixão ilimitada. Tudo bem? Vamos seguir nossa leitura. Alguém quer perguntar, falar ou reclamar de alguma coisa? O momento é agora e depois. Vamos seguir nossa leitura, então. A gente está cobrindo o finalzinho. Para variar, meu livro físico eu não sei onde está. Ele anda comigo por muitos lugares, eu acho que ele foi um consultório de novo. Mas a gente está no finalzinho do capítulo de compaixão. É nessa parte aqui onde o Lama vai nos orientar numa meditação sobre a Avalokiteshvara, a corporificação da compaixão. Eu vou ler devagar e à medida que eu vou lendo, nós podemos, ao ouvir as palavras, ao ler as palavras no livro, né, ou na tela, a gente pode ir trazendo essa experiência, né, essa visualização, essa experiência o mais presente possível no nosso coração e mente. Tá bom? A sugestão para a gente. Vamos lá. No budismo, Avalokiteshvara é considerado a personificação da compaixão. Os tibetanos traduzem seu nome como Chenrezig, que significa aquele que observa com um olhar firme. Vários sutras budistas referem-se a Avalokiteshvara como um grande bodhisattva no caminho. No Sutra do Coração, por exemplo, o Buda tem um diálogo com Avalokiteshvara. Discutem sobre a vacuidade ou a verdade última. No Sutra do Coração, Prajnaparamita, que se faz diariamente no SEBS, né? Também, com muita frequência, no budismo tibetano, ouve-se falar de vários lamas considerados corporificações de Avalokiteshvara. São pessoas que incorporam e expressam compaixão por meio de suas vidas.
Naturalmente, o exemplo mais conhecido é o Dalai Lama. Milhões de tibetanos consideram-no como sendo o próprio Avalokiteshvara. Tradicionalmente, no início de qualquer meditação, estabelecemos a motivação para a prática. Em uma meditação sobre compaixão, a motivação floresce plenamente. Reconheça a grande necessidade dos seres sencientes, o grande grau de delusão, as fontes de sofrimento no mundo e a perpetuação do sofrimento. Reconheça tudo isso com anseio, que todos os seres sencientes se libertem desse sofrimento e das fontes desse sofrimento. Que eles sejam irrevogavelmente livres, não apenas temporariamente, de seu sofrimento e de sua dor. Para que eu seja capaz de aliviar o sofrimento de outros seres e possa conduzir cada um ao estado de bem-estar absoluto com eficiência, aspiro a atingir a iluminação. Aplique essa motivação, a mais nobre de todas elas, à sua prática. Por mais modesta que seja a nossa prática, a motivação determina a direção e começamos a caminhar na condução desse desfecho. Para começar a prática, traga a Avalokiteshvara para o espaço à sua frente, da forma mais nítida possível. Em sua imaginação, sinta a presença desse ser de luz, radiante de alegria, olhando para você com afeto e calor infinito, deleitando-se com suas ações virtuosas, irradiando bondade para cada um de nós. Aqui está a corporificação e uma janela para a compaixão que permeia toda a realidade. À medida que você entoa o mantra Om Mani Padme Hum, imagine uma cascata de luz jorrando do coração de Avalokiteshvara, aquele que observa com um olhar fixo. Essa cascata de luz tem a natureza da alegria imutável, da compaixão e da purificação. Imagine que essa luz chega ao topo da sua cabeça, permeia todo o seu corpo e satura cada célula do seu corpo, dissipando instantaneamente qualquer tipo de negatividade, qualquer impureza ou traço de ações prejudiciais anteriores em que você tenha se envolvido. Essa luz dissipa qualquer aflição da mente, qualquer desequilíbrio do corpo, preenchendo-o totalmente. Ao final da recitação, sinta que o seu próprio corpo se tornou um corpo de pura luz branca. Agora, a seu convite, imagine que Avalokiteshvara diminui de tamanho até cerca de 1 centímetro. Passa gradualmente para o topo da sua cabeça, olhando na mesma direção que você. Imagine o lótus de 8 pétalas brancas e brilhantes em seu coração, no centro do seu peito. E convide Avalokiteshvara a tomar esse assento no lótus do seu coração. Imagine que ele aceita com alegria, dissolve-se em um raio de luz, desce pelo canal central até o chakra do seu coração e se assume novamente na forma de Avalokiteshvara, sentado na postura de meditação sobre o lótus. Imagine um minúsculo ponto de luz branca radiante no coração de Avalokiteshvara, a luz de sua própria natureza búdica, a fonte de toda a sua sabedoria, compaixão e poder inato. Como uma supernova expandindo-se a partir de um único ponto,
Imagine a luz branca irradiando em todas as direções. Luz branca da natureza da alegria, da compaixão e da purificação. Essa luz se irradia, preenchendo todo o seu corpo e transborda por todos os poros do seu corpo, acima e abaixo, e para todos os lados, alcançando todos os seres sencientes ao seu redor. Imagine que, assim que essa luz toca os seres sencientes, ela os permeia completamente, removendo todo o sofrimento e as fontes de seu sofrimento, satisfazendo os desejos mais profundos de cada um. Imagine essa luz inundando cada ser ao seu redor e, em seguida, irradiando-se velozmente em todas as direções sobre a terra à sua volta, tocando cada ser senciente, cada ser humano, animal e qualquer outro tipo de ser senciente que possa estar presente. Ela se expande rapidamente em todas as direções do globo, seguindo para além deste mundo, por todo o nosso sistema solar, além da galáxia para todos os infinitos mundos, para o espaço ilimitado. Imagine o universo inteiro impregnado dessa luz. Imagine o universo com a natureza da luz, dissolvendo-se em uma luz cintilante. Imagine esse universo agora se retraindo de volta ao seu corpo. E tudo o que resta agora é o seu corpo de luz, com a Avalokiteshvara em seu coração. Deixe o seu próprio corpo se dissolver no corpo de Avalokiteshvara. Deixe o corpo de Avalokiteshvara se dissolver na semente de luz em seu coração, permitindo que essa semente de luz se dissolva no espaço vazio, permeado por energia infinita. E agora, a partir desse vazio, imagine seu próprio corpo retomando sua forma como um corpo de luz. Mas agora, uma luz suavemente brilhante, serena, e ainda assim, invencível, intocável. Dentro desse corpo, observe os movimentos de energia associados à respiração. E nesses últimos instantes da sessão, deixe que a mente se estabeleça de forma simples e silenciosa nas sensações do ritmo da respiração. Essa é uma prática conduzida que a gente pode fazer lendo, contemplando cada uma dessas linhas, né? Especialmente conectados diretamente com a presença de Avalokiteshvara, a corporificação da compaixão. E aí, nessa experiência, a gente se aprofundar no cultivo da compaixão ilimitada, né? Compaixão que se expande em todas as direções, sem escolha, para todos os seres. Essa é uma prática que eu particularmente gosto bastante de práticas desse tipo, assim, de visualização, né? Práticas de Guru Yoga. Eu gosto bastante, então para mim não é difícil, mas tem pessoas que não gostam muito, têm um pouco de dificuldade de visualização, com a ideia de imaginar luz, né? E todo esse processo. É uma prática comum no caminho Vajrayana, né? Então acho que é uma boa a gente se familiarizar cada vez mais. E essa, na verdade, é uma representação da nossa própria natureza búdica. Quando a gente traz a imagem de Avalokiteshvara à nossa frente, né, que jorra essa cascata de luz que preenche o nosso ser, né, o nosso corpo e mente, saturando cada célula dessa luz que irradia de Avalokiteshvara.
Na sequência, a gente convida ele a tomar esse assento no nosso coração, né? E ele dignamente da mãe, para o topo da nossa cabeça, olhando para frente, na mesma direção que a gente. É bonito, né? A gente vai imaginando tudo isso. E isso tudo, essa representação, né? Avalokiteshvara é pura compaixão. Quando ele se dissolve em luz, penetra o canal central, né? Desce até o centro do nosso chakra cardíaco, do nosso coração, e toma esse assento, esse lótus de 8 pétalas brancas, né? Ele desce como essa cascata de luz, né? Penetra o nosso canal central. E aí, quando chega no nosso coração, ele toma novamente a forma de Avalokiteshvara. É lindo, né? Isso, assim, isso traz para a gente, não é uma coisa que está um ser lá fora, uma ideia dual, assim. Isso é para a gente tomar cada vez mais contato com essa natureza que também está presente em nós. Essa compaixão ilimitada, representada por Avalokiteshvara, mas que também é parte da nossa própria natureza búdica, que é inseparável de nós. E aí a gente vai, a partir do centro do coração de Avalokiteshvara, que está sentado nesse lótus, no nosso coração, um ponto de luz branco cintilante começa a irradiar, né? O centro do coração de Avalokiteshvara, que está no nosso coração. E essa luz vai irradiando. Toma todo nosso corpo. O Avalokiteshvara, nosso coração, e vai tomando nosso corpo. E vai expandindo para além do nosso corpo. Para cima, para baixo, para trás, para frente, para todas as direções. Né? Vai tocando os seres que estão aqui no mesmo ambiente que a gente. Vai expandindo. E toca os seres tão distantes. Vai. Ultrapassa a ideia do planeta, né? Limitada a esse nosso planeta. E vai para outros mundos. A gente vira pura radiância dessa luz. Uma compaixão ilimitada. E aí a gente reconhece esse potencial assim, de liberdade do sofrimento. E essa luz, representando a compaixão que irradia de Avalokiteshvara, que está no centro do nosso coração, toca as pessoas e alivia o sofrimento de todos os seres, não só pessoas. E depois você vai de volta recolhendo, até que se recolhe de novo no centro do nosso coração. Mas ela não se apaga, né? Ela continua aí, irradiando, sem limites e sem cessar. A gente só precisa lembrar disso e tomar contato com ela, né? De novo, e permitir que essa luz flua do nosso coração. E é por isso que a gente faz as práticas de compaixão e de todas as práticas que a gente tem feito, né? Tudo bem? Alguém, Marcelo, ia comentar alguma coisa? Eu pensei até naquela meditação analítica, né? Pensar, né? Contemplar e repousar, né? Mas aqui é um pouco mais do que isso, né? Você tem inclusive a visualização junto, né? Mas dá para fazer assim, né? Tá, Lê, para e aí, né? Repousa. exato. E aí ainda aqui ainda mais depois bota mais tempo, ainda dá tempo de fazer todo esse movimento, né? Isso. Tá bem para a gente fazer E uma isso. coisa linda também é que se você se você está num momento de muito sofrimento, não tem compaixão dentro de ti. Parece que à medida que a compaixão vai tomando espaço, o sofrimento não cabe, né? É lindo isso. É lindo mesmo. Sabe que eu estava lendo aqui, deixa eu achar rapidinho. Estava aqui vendo para a gente um material de apoio, assim, né? Um pouco mais sobre esse tema, estava vendo além da religião do Dalai Lama. Aí eu Hum, destaquei um ponto onde ele fala exatamente disso, assim, de como a gente tem uma liberdade na nossa própria experiência de sofrimento quando a gente está com o coração aberto para a compaixão. Deixa eu ver rapidinho o que isso eu acho, gente. É muito lindo, né? Porque a gente às vezes tem essa. Achei aqui. A gente às vezes tem essa
ideia de que cultivar a compaixão, a gente vai se aprofundar mais na experiência de sofrimento, ser arrastado para o sofrimento, né? Mas pelo contrário, né? A gente abre o espaço do nosso coração, que às vezes a gente está em sofrimento e está autocentrado, né? Completamente imerso no nosso universo pessoal, particular. E quando a gente abre o coração para perceber o sofrimento que permeia todas as existências no mundo, e se abre para fazer alguma coisa, para ajudar, arrefece o autocentramento, né? E parece que o nosso próprio sofrimento diminui também. Parece não, diminui, né? Então, deixa eu pôr aqui só esse ponto que eu destaquei. Ele fala assim, tem pessoas que entendem que sentir compaixão pelos semelhantes só irá beneficiar os outros e não a si próprios. Isso também não é verdade. Se a nossa bondade irá beneficiar ou não os outros, isso dependerá de muitos fatores, alguns dos quais estão fora do nosso controle. No entanto, conseguindo ou não, beneficiar nossos semelhantes, os primeiros a serem beneficiados com este ato seremos sempre nós mesmos. Quando a compaixão ou o calor humano surgem, diminuindo a ênfase que damos ao nosso limitado autointeresse, é como se uma porta interna se abrisse. A compaixão reduz nosso medo, aumenta nossa confiança e nos dá força interior. Ao reduzir a desconfiança, ela nos abre para os outros e nos faz sentir conectados a eles, trazendo um sentimento de propósito e significado na vida. A compaixão também nos dá trégua das nossas próprias dificuldades. Então, tem muitos aspectos assim, né, que a gente pode cultivar a compaixão. E mais adiante também nesse capítulo, Dalai Lama fala assim que a gente pode ser egoísta, mas é bom que a gente seja um egoísta inteligente, não um egoísta tolo, né? E quando a gente é um egoísta tolo, a gente vai buscar a satisfação dos nossos interesses baseados na ideia de felicidade e bem-estar hedônica, né? Assim, buscando satisfazer aquilo que a gente julga que é a felicidade, o bem-estar do momento. Se a gente for inteligente, a gente vai compreender que quando a gente age para aliviar o sofrimento dos outros seres, nós estamos aliviando também o nosso próprio sofrimento, porque não tem separatividade. Então, isso quando a gente age, eu acho que a gente não vai fazer o bem para o outro pensando, eu vou fazer para ele porque eu vou ficar bem. Mas se a gente usar a nossa inteligência mesmo para refletir e principalmente para observar e analisar a nossa experiência pessoal diante da prática da compaixão, a gente vai perceber assim, que quando a gente consegue fazer algo de positivo para alguém, que impacta positivamente, né? A vida de alguém, que alivia o sofrimento de uma outra pessoa, como é que a gente se sente? A gente se sente bem, né? Como se o coração se abrisse realmente. Se tivesse um respiro, uma luz, um senso de conexão, assim, que gera bem-estar. Então, a gente vai usar essa experiência, assim, né? Essa ideia do egoísmo inteligente, né? De que aliviando o sofrimento dos outros, nós aliviamos também o nosso próprio e cultivamos o nosso próprio bem-estar. Sim, Paulinho, Ana, podem falar? Essa meditação, principalmente no aspecto de levar nossa visualização para a luz, né? Essa irradiação de luz, tanto que sai da cascata do coração de Avalokiteshvara, ou como a gente mesmo pode procurar visualizar essa luz saindo do nosso coração, é um ponto bem interessante, né? Porque, se não me engano, era Platão que falava, né? Se você está numa casinha e lá fora tudo é trevas, não precisa ter medo de abrir a janela, porque não são as trevas que vão invadir essa casinha, e é a luz que vai irradiar. E me parece que essas coisas do sofrimento são justamente a gente estar fechado numa treva, né? Então, eu não lembro se foi o Shagdu, o Rinpoche, ou se foi o Lama Norbu, mas um desses mestres
falava que quando eu estou sofrendo numa doença que seja física, por exemplo, então é um bom momento para não eu ficar preso naquela ideia de pensamento positivo que eu vou sarar, mas sim aproveitar esse momento para me solidarizar com todos que têm aquele mesmo tipo de dor, né? Então, eu acho essas duas coisas, a luz e essa irradiação e essa reflexão sobre o meu sofrimento e não ficar preso no meu sofrimento, mas assim me abrir para me solidarizar com outros que sentem esse mesmo tipo de dor, acho que são aspectos muito interessantes para nos arrancar dessas trevas, né? Dessa prisão de nos fecharmos e ficar nesse casulo, né? De, como dói, como eu sofro. Uhum. Muito bom isso, muito inspirador, né? Obrigada, Paulinho. E é linda essa analogia, assim, é muito interessante, né, dessa analogia da luz, comentando primeiro, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, de que se a gente abrir o nosso coração para o sofrimento do mundo, o sofrimento vai tomar o nosso coração. E não é aí, né, como a luz de dentro do seu casebre, né, contornado pela escuridão. Se você abre a porta ou a janela, essa luz irradia, né? Toca um ponto, clareia algum ponto. E o nosso coração também é assim, né? A compaixão que emerge do nosso coração. A gente com certeza não vai conseguir aliviar o sofrimento do mundo inteiro. A luz do nosso casebre não vai conseguir iluminar todo o entorno completamente mergulhado na escuridão. Mas se a nossa ação compassiva e amorosa tocar algumas vidas próximas a nós e aliviar o sofrimento de algumas vidas, a gente já terá feito uma boa coisa, né? Já terá sido uma luz no caminho de alguém, de algum ser, e isso já é uma boa coisa. Porque se cada um tocar umas vidas próximas assim, imagina isso numa cascata, né? Numa reverberação de ondas. Assim. É muito lindo, é muito precioso. Assim. E esse senso de humanidade compartilhado, esse senso de conexão também, né? Quando a gente está vivendo um sofrimento, nos lembrar das pessoas que sofrem de forma semelhante. Estabelece essa conexão humana, né? Porque quando a gente está sofrendo muito, parece que a nossa dor é a maior do mundo, né? Que não existe nenhuma outra dor que seja maior do que a minha. Porque a gente está autocentrado, né? A gente está vivenciando só a própria história, lembrando de tudo que aconteceu, que trouxe esse sofrimento, né? Que ocasionou esse sofrimento. O que pode ser, quem apoia, quem não apoia, quais são as possibilidades, quais não são. Então a gente está o tempo todo enredado numa construção de experiência pessoal. E quando a gente lembra que tem no mundo milhares de pessoas passando por sofrimento semelhante a esse, semelhante mesmo, abre o coração, né, para se conectar e sai desse autocentramento, como a Marcele falou antes. Amplia a nossa visão e abre o nosso coração para conectar com o. E a Nós estamos em compaixão é dimensões bom, distintas, né? são A dimensões. compaixão está numa dimensão e o sofrimento está noutra. Exato. O sofrimento é uma dimensão pequenininha e a compaixão é uma dimensão universal. E é por isso que, à medida que esse movimento da compaixão vai se... Não tem espaço para o sofrimento. É outra dimensão. Uma é pessoal e outra é universal. É, Não é, a compaixão não é de ninguém. O sofrimento é de alguém. A é compaixão não é de ninguém. verdade. Obrigada, Marcele. Não, é só o panorama, né? Só pra gente É. entender como é, né? Interessante isso. É lindo, pra falar a verdade. É lindo, e a gente pensar na compaixão, né, gente? É assim, a gente pode cultivar isso, pode e deve, né? É momento a momento. Está presente em nós, mas como a gente não está irrigando isso o tempo todo, às vezes está lá meio assim, né? Meio engruvinhado na terra, até florescer, a gente precisa pôr um nutriente, irrigar,
para que isso floresça mesmo, naturalmente. E tem um aspecto interessante também, importante, não só interessante, que no início dessa parte, que o Rama comenta sobre a Avalokiteshvara, ele cita o Sutra do Coração, né? Prajnaparamita. Então, no Sutra do Coração, o Shariputra pergunta ao nobre Avalokiteshvara, não é? Marcelo, se eu estiver errado, é isso, se a minha memória não estiver me confundindo os nomes. O Bodhisattva Mahasattva, né? Então, há uma pergunta para Avalokiteshvara, que é, né, a corporificação, a manifestação da compaixão, e ali eles estão discorrendo sobre Prajnaparamita. É a culminância da sabedoria, né? A realização de Prajnaparamita é a realização da sabedoria. Então, a compaixão, ela está apoiada na sabedoria, na compreensão da vacuidade, da não dualidade. Então, veja assim, não é? A gente pode olhar de uma forma mais, né? Assim, tranquila, passar correndo, mas a gente pode aprofundar um pouco mais, porque é muito interessante, assim, como o Lama, a cada vez que você vê e pratica um livro, um retiro, ou as condições do Lama, você vai visualizando, percebendo coisas que talvez no primeiro momento passa batido. Mas aqui ele está trazendo para a gente, não vai passar batido, obviamente, essa relação da compaixão com a sabedoria. Então, a gente traz essa visualização de Avalokiteshvara, faz toda essa prática com essa visualização, mas ela é indissociada do aspecto de sabedoria. É inseparável, né, de Prajnaparamita. E aí tem essa experiência, né, da Prajnaparamita, não, experiência de vacuidade, não dualidade, luminosidade. Então a gente precisa cultivar isso tudo, né? Treinar, ver de novo, de novo, de novo. Fazer as práticas de chamata, como a gente fez na prática hoje de consciência da consciência, onde o Lama trouxe as instruções de repousar na consciência da consciência, repousar na experiência de consciência, reconhecendo a experiência de vacuidade e luminosidade, que são não duais e inseparáveis. Então, a gente vai, vez após vez, fazer de novo as práticas, né? Perceber as orientações cada vez mais profundamente e repousar nessas experiências, reconhecendo a conexão direta de todas elas, né? Porque uma é inseparável da outra. Não é só compaixão, é compaixão com sabedoria. E a sabedoria advém das práticas de Vipassana, das práticas analíticas, né? Então a gente vai cultivando tudo junto. Faz sentido aí? Fica mais confuso. Ficar confuso não é minha culpa, é culpa do Buda. Até parece, né? Culpa da nossa mente, louco. Tudo bem, gente? Aí sabe o que eu queria, assim, sugerir? A gente não vai entrar no próximo capítulo, que é de alegria empática. Eu vou pegar um outro poema, que eu gosto muito, eu estou cheio das ideias, do Thich Nhat Hanh. Vocês sabem sobre... Ah, aquele poema é muito lindo. Vou achar aqui no site do lugar, que é onde já tem uma tradução, tá bom pra gente. Alguém se opõe? Já podia ter deixado pronto, né? Mas deixa eu pôr aqui para nós. Esse poema é muito lindo, assim, que o Thich Nhat Hanh, da forma como ele sempre ensinou, né? Poeta, assim, toca profundamente com uma aparente simplicidade. Ele vai falar desses aspectos, né? Da vítima e do algoz, assim, então, trazendo a compaixão para essa experiência. E aí, depois, se vocês quiserem ler, tá lá no site do lugar. Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes. Aí vai falar sobre Thich Nhat Hanh, sobre poema, né? E aí ele diz assim, o amado mestre, né? Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes. Não digam que parto amanhã, porque hoje ainda estou chegando.
Olhe profundamente. A cada segundo estou chegando para ser um botão de flor em um ramo de primavera, para ser um passarinho com asas ainda frágeis, aprendendo a cantar em meu novo ninho, para ser uma lagarta no coração de uma flor, para ser uma joia escondida na pedra. Estou ainda chegando para rir e chorar, para ter medo e esperança. O ritmo do meu coração é o nascimento e a morte de tudo que é vivo. Sou a libélula em metamorfose na superfície do rio. E sou o pássaro que mergulha no ar para engolir a libélula. Sou a rã que nada feliz nas águas claras de uma lagoa. E sou a cobra que silenciosamente se alimenta da rã. Sou a criança de Uganda, só pele e osso, minhas pernas tão finas como varas de bambu. E sou o comerciante de armas que vende armamento letal para Uganda. Eu sou a menina de 12 anos, refugiada em um pequeno barco, que se atira no oceano depois de ser estuprada por um pirata do mar. Eu sou o pirata. Meu coração ainda não é capaz de ver e amar. Eu sou um membro de uma gangue com muito poder em minhas mãos. Eu sou o homem que tem que pagar sua dívida de sangue para o meu povo, morrendo lentamente num campo de trabalho forçado. Minha alegria é como a primavera, tão cálida que faz as flores se abrirem por toda a terra. Minha dor é como um rio de lágrimas, tão vasto que enche os 4 oceanos. Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes, para que eu ouça todos os meus gritos e risadas de uma só vez, para que eu veja que minha alegria e minha dor são uma só. Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes, para que eu possa despertar e a porta do meu coração possa ser deixada aberta, a porta da compaixão. Então, esse é um poema escrito em 78, enquanto ajudava pessoas nos barcos, e foi lido pela primeira vez no Cosmos Center em Amsterdã. É um poema do Thich Nhat Hanh, que traz para a gente essa visão muito mais ampla, né? De que não há separatividade entre aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente acha que é ruim, que a gente pensa que é o gosto, que a gente pensa que é vítima. A depender das circunstâncias e da vida de cada um, de cada um de nós, inclusive, né, de cada um de nós, a gente poderia ter se tornado um ou outro. Que o nosso coração se abra de forma ilimitada, incondicional, para todos os seres que sofrem, que perpetuam sofrimento, para que todos, sem exceção, possam ser livres do sofrimento, principalmente das causas do sofrimento. Nosso coração seja cada vez mais aberto e conectado com essa compaixão ilimitada. Tudo bem, gente? Que lindo poema, eu não conhecia, que coisa mais linda. Eu tenho uma Gente, coisa dele, eu tenho algumas coisas dele, ainda é tudo poético, né? Do é, ser, não ser, né? Tuas flores. Eu não conhecia esse poema, coisa linda, né? é lindo. Ele é lá no Vietnã, ele deve ter visto muita coisa, né? Ele participou. É, Ele teve imagina, essa visão abrangente, né? Pegando todos os lados. Lados é lindo, né? aparentemente opostos, né? É Coisa linda, linda, linda. um grande mestre, né? Um grande mestre. Deus tocou tantas vidas e segue tocando, né? Com todos os ensinamentos que deu, que deixou, forma de livro, de palestras e tudo mais, né? A gente pode só se conectar cada vez mais com esses mestres Hum. genuinamente amorosos e compassivos, né? Tem uma vez que eu tenho, quando você olhar uma flor, sou eu, né? É o ser, né? Sou eu. Uhum. É Eu. a flor e tudo que se manifesta por ali, né? Sim, é porque é tudo. É um... É. Muito bem, gente. Na semana que vem a gente continua
com o capítulo, vamos abrir aqui, deixa eu abrir. Iniciaremos o cultivo da alegria. Todo mundo feliz. Aí a gente vai começar, então, a contemplar esse aspecto, né? Essa terceira, desculpa, qualidade incomensurável, alegria empática. É muito especial. Vamos dar uma olhada antes de finalizar, a gente tem uns minutinhos ainda, naquele quadro, que é muito legal de ver aqui também, como as qualidades, né, as quatro incomensuráveis, elas se apoiam e se nutrem, né? Se nutrem e se protegem, na verdade. A gente contemplou já o aspecto da bondade amorosa. E aí vamos só recapitular, nos lembrar da definição de bondade amorosa, que é uma visão e aspiração sincera de que nós mesmos e os outros possamos experienciar a felicidade e as causas da felicidade. Isso dá para aumentar um pouquinho mais. Melhor? A causa imediata da bondade amorosa é ver as qualidades adoráveis de outras pessoas e de si mesmo. Causa imediata de bondade amorosa. O inimigo próximo, aquilo que pode ser confundido com bondade amorosa, é o apego autocentrado. De pensar que está nessa bondade, né? Limitada, e na verdade está um apego autocentrado. Você seja feliz desde que você não me abandone, por exemplo, né? É apego, não é amor. O inimigo distante da bondade amorosa é a hostilidade, a intenção de prejudicar e alegrar-se com o infortúnio dos outros. A hostilidade, raiva, ódio, tudo é inimigo distante. Quando isso está próximo, quando isso está presente, definitivamente a bondade amorosa está ausente. Quando a nossa mente está tomada por essa experiência de hostilidade, a bondade amorosa está encoberta por esse obscurecimento. O sinal de sucesso no cultivo da bondade amorosa é menos hostilidade, bem como maior afabilidade e afetuosidade. A gente pode observar isso na nossa experiência, né? Ao longo do nosso tempo, cultivando, praticando, tá? Que a gente está menos hostil, né? Que a gente consegue ver as coisas ser menos arrastada pela raiva, pela hostilidade. Vamos observando, esse vai ser o nosso termômetro. E o remédio da bondade amorosa é a equanimidade, a imparcialidade, aquilo que vai proteger a bondade amorosa, porque quando nós temos essa bondade, a equanimidade está presente, dificilmente o apego autocentrado vai estar ali. Você está direcionando esse desejo, esse amor, né, de bondade amorosa, de felicidade, para todos os seres sem exceção. Não só para os que eu amo, que eu penso, que merecem, para que eu gosto, que estão próximos de mim. Não. É livre, né? Então, a equanimidade, essa experiência da imparcialidade, nos libera, por exemplo, do apego autocentrado. Já abre o nosso coração, reconhecendo essa experiência que está além de mim, né? A gente se libera do autocentramento. Então, se eu não estou autocentrada, eu não tenho necessidade de buscar algo só meu benefício, só meu bem-estar. Então, a equanimidade é o remédio que protege a bondade amorosa. Lembram? Já vimos isso tudo durante longas semanas, né? E aí, encerramos agora as nossas semanas, por enquanto, dessa temporada, contemplando a compaixão. E a definição de compaixão é a aspiração sincera de que todos se livrem do sofrimento e das causas do sofrimento. E a pergunta é: o que eu posso fazer para ajudar a aliviar esse sofrimento? A causa imediata da compaixão é reconhecer que os outros desejam livrar-se do sofrimento, do desamparo frente ao sofrimento. E a confiança de que você pode fazer algo ou de que algo pode ser feito. Então, a causa imediata é isso. A gente vê que a pessoa está sofrendo, a gente reconhece que tem um sofrimento operando no mundo, ali, naquela experiência daquela pessoa. Reconhece que essa pessoa
precisa de apoio, de suporte, né? Ou esse ser. E aí a gente tem uma confiança de que eu posso, cada um de nós, né? A gente pode fazer algo para ajudar a atenuar esse sofrimento, a liberar completamente. E aí a gente vai se colocar em ação para fazer isso. O inimigo próximo da compaixão é o pesar, a dor, a depressão. Quando a gente se conecta com o sofrimento, mas que a gente não tem essa visão de sabedoria, e aí a gente é arrastado para o sofrimento. A gente mergulha nesse mar de sofrimento. E aí não consegue visualizar a possibilidade de sair dali. E fica ruminando isso na nossa mente. Não tem essa experiência de abertura. A gente fica ali, pesaroso, trazendo de novo e de novo para nossa mente o sofrimento. E aí se enreda e fica autocentrado nessa experiência de sofrimento. Então, isso é um inimigo próximo. Não é compaixão, né? O inimigo distante é o desprezo e crueldade. Sentir prazer ao ver o sofrimento de outra pessoa. Então, se desprezo está presente, como é que a gente vai se conectar com o outro ser? E se a crueldade está presente, como que uma mente que está operando sob essa ficção mental pode desejar fazer algo para aliviar o sofrimento? Se ela está perpetrando o sofrimento. Então, essa mente está completamente tomada por uma aflição onde a bondade amorosa está completamente encoberta, assim. Não está se manifestando, não está nem uma possibilidade de ela se manifestar, né? Então, isso é um inimigo distante. Quando essas experiências estão presentes, a compaixão definitivamente não está. E aí, quando a gente vê as pessoas também sob as garras dessas aflições mentais, aí a nossa compaixão por elas pode aumentar, né? Que elas se liberem dessa aflição, que encerra ela nessa experiência, nessa ação de crueldade. O sinal de sucesso da compaixão é a nossa capacidade de crueldade e o prazer em ver o infortúnio das outras pessoas diminuírem. Nossa experiência, né, de crueldade nossa mesma, de fazer coisas cruéis para outro ser. E o prazer de ver o infortúnio de outras pessoas. Quando isso diminui, é um sinal de sucesso da nossa prática. E aí a gente pode ter muito a praticar, né? Especialmente com aqueles seres políticos dos quais a gente tem dificuldade, né? Que fazem coisas que a gente discorda e quer pegar pelo pescoço, assim, entendeu? Aí quando ele se dá mal, a gente fica feliz, né? Tem prazer de ver o infortúnio desses seres. Claro que esses seres precisam pagar, né? Pelo que fazem de ruim para os outros seres, mas assim, é para a gente olhar na nossa experiência, que eles paguem legalmente, judicialmente, uma coisa. Mas a nossa experiência, quando a gente se alegra demais, o outro está se ferrando, né? É para isso que a gente vai olhar. Para aqueles que estão próximos e distantes de nós, é importante. E o remédio, ou protetor da compaixão, é a alegria empática. E aqui tem um aspecto muito importante, né? A gente vai ver a alegria empática a partir da semana que vem, que quando a gente está imerso no sofrimento, a gente está imerso numa experiência autocentrada que não, que a gente não consegue vislumbrar nenhuma possibilidade de alegria, de liberdade, de abertura no nosso coração, não, né? E aí, nas práticas de alegria empática, a gente vai abrir nosso coração e nossa mente para reconhecer as nossas próprias qualidades e virtudes. A gente conseguir reconhecê-las e se alegrar com elas. E mesmo quando a gente está vivenciando algum tipo de sofrimento, ainda assim nós temos qualidades e virtudes presentes. Ou já manifestamos, ou qualidades, virtudes, ações que nós manifestamos em algum momento da vida, foram positivas na vida de alguém. A gente traz isso na nossa mente e no nosso coração, e se alegra, né? Além disso, a gente reconhecer e ser capaz de se alegrar com as qualidades e virtudes dos outros. Isso traz alegria para o nosso coração e nossa mente. E se tem alegria, o sofrimento diminui. A gente reconhece mais e mais causas de alegria em nós mesmos e nos outros, a gente reconhece mais possibilidades de estar bem, bem-estar, né, genuíno, e menos autocentrado, enredado no nosso próprio sofrimento.
Então, veja que em todos há esse senso de conexão, né? De abertura para as relações. E aí a alegria empática é o remédio tututu da compaixão. E a gente vai ver isso a partir da semana que vem. Tudo bem? Falei igual não sei o que hoje. Semana que vem vocês falem mais um pouquinho, por favor. Vamos dedicar, então, fazer a dedicação dos nossos méritos para o benefício nosso, do nosso caminho, que a gente possa sempre nos reconectarmos com o Dharma. E nessa vida nós possamos nos manter conectados, não nos perdermos do Dharma autêntico, dos ensinamentos, professores autênticos. Que essas virtudes também sejam como sementes que florescerão nas vidas futuras. Que esses méritos também se expandam em benefício de todos os seres, sem exceção. Que todos possam ser felizes, encontrar e cultivar as causas da felicidade. Que todos possam ser livres do sofrimento, reconhecer e superar todas as causas do sofrimento. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Prece de longa vida a sua santidade o Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace e a todos os lamas e professores que nos orientam, nos apoiam e nos apontam o caminho da iluminação. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Dinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu admiro Duda, Ogen Lama do Guiné, do Atike Malupa, Dei Salagupa, Show. Muito obrigada, queridas, queridos, pela Obrigada. companhia. Até semana que vem. Obrigada, Sanga. Beijos. Obrigada, lindos. Menos. Obrigada.